Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe você e a sua casa. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a missionária Karine Vielmo e toda semana estou com você aqui compartilhando uma palavra para edificar e abençoar a sua vida. Amém? E hoje eu gostaria de trazer um assunto sobre equilíbrio. Equilibrando a nossa vida, quais são as prioridades na nossa vida, amém? Nesses dias muitas pessoas andam ansiosas, preocupadas, fazendo tantas coisas sem saber exatamente quais são as prioridades, como ordenar a minha vida, como eu devo ordenar. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendi há muitos anos atrás e que tem ajudado a minha vida. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 que eu quero estar compartilhando com você para ajudar e edificar a sua vida. Amém? Então, esse primeiro vídeo vamos falar sobre um equilíbrio de maneira geral na minha vida, o que deve vir em primeiro lugar e a sequência. Amém? E o que deve vir em primeiro lugar? A palavra nos diz sobre isso. Lá em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A palavra, ela fala, inclusive, é o primeiro mandamento de Deus: amar o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Deus é o que deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Eu e você somos seres espirituais. Nós fomos criados de uma matéria, do barro, e ali o Senhor soprou do seu Espírito, soprou do Espírito de Deus em nós. Então o que nos faz seres viventes é o Espírito que o Senhor soprou sobre nós. Então nós somos seres espirituais e nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus, nos relacionar com Ele. Esse texto de Mateus, quando ele diz que todas essas coisas serão acrescentadas, é o final de um capítulo, de um texto, onde ele fala sobre as coisas da vida, sobre as preocupações, o que havemos de comer, de vestir. E a palavra nos diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas, elas serão acrescentadas. Porém, muitas pessoas têm buscado as coisas naturais, as coisas deste mundo. E por isso há um desequilíbrio. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, ali neste relacionamento com Ele, há direção para a nossa vida. Ele fala conosco, Ele nos enche de fé, Ele dá o rumo certo, o caminho certo para sermos conduzidos. O nosso relacionamento com Deus deve vir em primeiro lugar. E o que é esse relacionamento? É tirar um tempo. Quando você dá a importância para alguém, quando alguém importante vem na sua casa, o que você faz? Você tira um tempo com ele, você quer conhecê-lo, você quer honrá-lo, quer estar perto. E assim é o relacionamento com Deus. Não deve ser algo pesado, mas deve ser algo leve, em que há um prazer de sentar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, e colocar ali diante dele tudo que está no nosso coração. À medida que nós nos relacionamos com Ele, aquilo de ruim que há em nós, o pecado, o peso, a sobrecarga, nós vamos tirando. Isso vai sendo removido das nossas vidas e a presença de Deus, ela começa a encher o nosso coração. A palavra de Deus diz que o jugo do Senhor, ele é leve e suave. E é esse jugo, é essa presença que Ele quer trazer para dentro de nós. Por isso devemos sim nos relacionar com Deus. Quando o homem foi criado lá no jardim, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Todos os dias o Senhor vinha ao jardim e ali havia um relacionamento com Deus. Quando nós tiramos o nosso tempo de oração, de adoração, de nos relacionar realmente com Deus, nós estamos voltando a essa essência da criação. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Deus tem prazer desse relacionamento do homem com Ele. Por isso nós devemos colocar Deus em primeiro
lugar, porque somos sim seres espirituais e esse deve ser a nossa prioridade todos os dias. Se você vai fazer um negócio, se você vai buscar um emprego, busque nele a direção da sua vida e as demais coisas elas começarão a fluir dentro de você, na sua vida. Em segundo lugar, a nossa família. Isso que Deus criou lá no jardim. Ele criou o homem, a mulher, criou os filhos. E durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos referências bíblicas dando direção para o esposo, para a esposa, para os filhos, a criação dos filhos. Então, a família foi algo criado por Deus, gerado no coração de Deus. A nossa casa, a nossa família, ela deve ser um lugar agradável de estar. Deve ser um lugar de relacionamento onde um incentiva o outro. Como a gente diz, um pedacinho do céu. Deve ser o lugar onde nós temos prazer de estar, prazer de nos relacionar. Quando nós saímos para trabalhar, deve ser um prazer pensar, eu vou voltar para casa, está no meu horário de voltar para minha casa, que alegria, que lugar prazeroso de estar. Assim deve ser a nossa família. A família, ela é uma base para nós aqui. Você pode prestar atenção quando você não está bem dentro da sua casa, na sua família, parece que as outras coisas elas não fluem tão bem. No seu trabalho você não está bem, você não se relaciona bem com as outras pessoas, porque você sabe que dentro da sua casa algo não está bem, algo não está ajustado. Por isso, nós devemos valorizar a nossa família. Ela deve vir em segundo lugar. Não podemos negligenciar. Há muitas pessoas que têm colocado o seu trabalho em segundo lugar. E isso tem prejudicado a família, tem prejudicado os filhos. Filhos estão sendo negligenciados. O cuidado, o amor, o afeto, por causa do trabalho ou de outras coisas. E aí há o desequilíbrio. Pais, atentem aos seus filhos. Eles precisam do carinho, eles precisam da atenção. A esposa, o esposo, enfim, esse deve ser um lugar de unidade, de comunhão, de alegria, de um ouvir o outro, um apoiar o outro, a subir, a crescer, um ser motivador do outro. Então a nossa família deve vir em segundo lugar. E em terceiro lugar está o nosso trabalho. O trabalho é aquele que dá um mantimento para a família, é aquele que dá o sustento. Então o trabalho ele está em terceiro lugar. Por isso que eu falo sobre o desajuste. Quando a gente inverte alguma dessas prioridades, as coisas começam a desalinhar. E então a ansiedade, a preocupação, a desequilíbrio em alguma dessas áreas. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita e para que ela seja colocada no seu lugar. E o trabalho, olha o que diz em Salmo 127, a partir do versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da sua mocidade. Então aqui nós vemos que em vão é trabalhar muito se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar para guardar a nossa casa. Inútil será trabalhar tanto se nós não cuidarmos da nossa família e dos nossos filhos. Por isso essa ordenança, essa ordem de prioridades na nossa vida. E em quarto lugar, a obra de Deus. Entenda, há uma diferença entre buscar a Deus, quem eu sou em Deus, no meu relacionamento com Ele e o que eu faço para Ele. Eu estou aqui gravando um vídeo para você, eu estou fazendo algo para Deus,
mas isso não significa que eu estou me relacionando com Ele. Eu preciso ter o meu momento de intimidade, de busca com Deus, de leitura da palavra, de conhecer mais a Deus, para que eu tenha algo para compartilhar com você, para que eu tenha algo para abençoar outras vidas e para edificar a mim e a minha casa. Então, eu fazer muito para Deus não significa que eu estou sendo aprovada ou que eu tenho um relacionamento com Ele. Muitas pessoas entram num modo ativista de fazer muitas coisas para Deus, se envolver em muitas coisas, mas muitas vezes não é isso que Deus pede, não é isso que Deus quer. A nossa prioridade é estarmos na presença dEle, estarmos nele. Então, Ele vai conduzir onde nós devemos servi-lo na casa de Deus, seja fazendo um vídeo, seja servindo a ministrar a palavra, a dar um conselho, a fazer algo na casa de Deus. E isso é muito importante, sim, mas não substitui o meu relacionamento íntimo com Deus. Isso é a prioridade. E em quarto lugar, então, vem a obra de Deus. E ali eu devo servir e amar as pessoas, servir ao meu próximo, servir a Deus através da minha vida e daquilo que Ele tem feito por mim. Por isso, nesse dia, eu quero te convidar a parar um tempo, a meditar, a avaliar como está a sua vida, desse modo geral que eu compartilhei com você. Quais têm sido as tuas prioridades? Está havendo algum desajuste em alguma área? Em qual ordem ela está na minha vida? Então eu quero recapitular com você. Em primeiro lugar vem Deus, depois vem a família. Em terceiro lugar vem o nosso trabalho, que dá o nosso sustento. E em quarto lugar, a obra de Deus. Então eu quero te convidar a tirar um tempo e a meditar. Se há algum desajuste na sua vida, que você venha nesses dias a ordenar ela novamente, a colocar ela em equilíbrio, para que você seja bem-sucedido, para que haja alegria e paz naquilo que você for fazer. Entenda, Deus, Ele coloca todas as coisas nessa ordenança para que a gente venha viver uma vida leve, uma vida equilibrada. Embora tenhamos sim dias difíceis, em qualquer uma dessas áreas podemos ter dias difíceis, mas quando nós sabemos que Deus está em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar a ordenar e a colocar paz em todas as coisas, a ajustar e colocar no seu devido lugar. Amém? Eu quero te convidar nos próximos dias, você está acompanhando os vídeos que eu vou estar fazendo aqui para que você compreenda ainda melhor sobre esta ordem na nossa vida, o que esse desajuste pode causar. Amém? E nessa hora eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela vida de Deus que flui através do relacionamento que temos contigo. Sabemos que Tu és fonte de alegria, Tu és fonte, Senhor, que nos alimenta a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, e ajusta todas as coisas na nossa vida. Senhor, remove, Senhor, toda a ansiedade, Senhor. Toda a ansiedade do coração, Pai, do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que Tu venha trazendo, Pai, revelação e discernimento onde há desajustes na sua vida, Pai. Onde está acontecendo, Pai, para que nós possamos colocar todas as coisas no seu devido lugar. Peço que o Senhor visite com paz, com alegria, Senhor, cada casa, cada família, que o Senhor derrame unção, que o Senhor derrame prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada casa, Pai. Peço que o Senhor restaure, Pai, relacionamentos de pais e filhos entre os cônjuges, Pai. Senhor, que a unção da cura, Senhor, da restauração do corpo físico, da alma, Senhor, venha, Senhor, sobre cada família, sobre cada casa. E a paz de Jesus reine, Pai, reine nesses dias.
Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de contrariedade, todo espírito de contenda, toda perturbação maligna que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E que o Senhor possa habitar, Senhor, fazer morada em cada casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.